Polícia foi acionada lá até o local e Ricardo Lima traz os detalhes pra gente aqui, ó, na tela. Os moradores da Rua Áustria, aqui no bairro Vila Peri, foram acordados por tiros. Depois dos tiros, ouviram barulho de pessoas correndo. Chamaram a polícia, que não encontrou nenhuma irregularidade. Pela manhã, também não foi visto nada que justificasse os disparos que foram ouvidos aqui nessa região. Até que por volta do meio-dia, um senhor que precisou atravessar a via férrea para ir para o outro lado, passando por aqui, ele se deparou com 2 corpos ensanguentados. A fita de isolamento, ela marca o local onde esses corpos foram localizados, à margem da via férrea que corta a região do bairro Vila Peri. Um dos homens estava com disparos de armas de fogo por várias partes do corpo, mas o segundo, além disso, havia a indicação de que ele havia sido severamente agredido antes de morrer com barras de ferro. E a polícia, inclusive, recolheu indícios dessa informação que foi constatada aqui no local do crime. Essa é uma área onde o transporte passa por aqui, o veículo leve sobre trilho, também o metrô que vai para a região metropolitana, município de Maracanaú. E é uma área que não deveria ser aberta, mas infelizmente os moradores abrem. Olha só, ali do outro lado a gente vê o flagrante de pessoas, inclusive com crianças, atravessando de um lado para o outro. Isso se tornou comum, mas as pessoas aqui não são atropeladas pelo trem, elas são mesmo assassinadas. Foi o que aconteceu nesse local. As vítimas desse crime, eles não são conhecidos nessa região. A perícia não encontrou nenhum documento de identificação e as motivações para o crime permanecem desconhecidas. Quando os tiros foram efetuados e os moradores saíram às ruas, não viram nada. Isso porque bandidos estavam protegidos por essa barreira de concreto, que é o muro de contenção da Metrofor, para evitar justamente a invasão de pessoas aqui nessa região. Mas os criminosos entraram, muito provavelmente eles atraíram as vítimas para esse local, ou essas pessoas foram rendidas e foram trazidas para cá, não se sabe se por esse lado ou se pelo outro. Essa é uma região conflagrada. Nós, ao passarmos por aqui, nos deparamos com inscrições de várias organizações criminosas, umas por cima das outras, o que indica que cada palmo dessa região aqui é disputado a bala e a sangue. E foi esse sangue que a polícia encontrou aqui no local, nessa região, onde não apenas uma, mas 2 pessoas foram mortas de forma violenta e misteriosa. A polícia colheu informações aqui na região, muito pouco, porque os moradores têm medo de comentar qualquer coisa. Só disseram que ouviram os disparos e em seguida ouviram pegadas de pessoas correndo e nada mais, porque o povo sequer sai à rua para ver o que de fato está acontecendo, porque proteção mesmo só dentro de casa. E aí, quando no outro dia, já por volta do meio-dia, quando um senhor passava por essa região, ele encontrou aqui no local os 2 corpos dessas 2 pessoas, uma com marcas de violência por material, por barra de ferro, né? A outra por tiros. E essas 2 pessoas que saíram de casa, a gente não sabe de onde, nem onde foram arrebatadas, foram trazidas para esse local e aqui foram assassinadas. Eu imagino que passa na cabeça das pessoas durante o arrebatamento, durante o período em que vem no percurso, se estão vindo contra a vontade, se estão sendo enganadas ou se estão sendo obrigadas a vir para uma região. É assustador entrar por um buraco desse durante a madrugada. E foi o que aconteceu. As vítimas entraram por aqui e nesse local os tiros foram efetuados e as pessoas foram encontradas mortas quase 5 horas após
o registro dos disparos que foram registrados nessa área. Até durante o dia o fluxo de trens aqui é pequeno, principalmente no final de semana, que não funciona, e isso se torna um cenário quase perfeito para esses crimes. Eu digo quase porque aqui do lado a gente tem condomínios residenciais habitados, todos eles ocupados, né, por pessoas que moram desse lado e que têm acesso à via férrea e tudo que acontece por aqui, e foi nesse cenário que esse crime aconteceu. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu as investigações, prepara um relatório de crime, vai abrir um inquérito para investigar esse duplo assassinato, que foi um de tantos registrados durante o final de semana aqui em Fortaleza e também na região metropolitana. Ricardo Lima para o Cidade 190. E olha, semana passada mostramos aqui no Cidade